alfabetização no Brasil ainda continua sendo um grande desafio. Dados recentes do levantamento do MEC mostram que mais de 50% das crianças não estão alfabetizadas. 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas em 2021. Só que houve uma queda significativa em relação ao ano de 2019, onde 6 crianças em cada 10 eram consideradas alfabetizadas. Existem alguns métodos que auxiliam no desenvolvimento e aprendizado da criança. E para saber o momento ideal de iniciar o processo e algumas dicas para a alfabetização, a gente recebe a neuropsicopedagoga Gabriela Bento, que não veio sozinha. Seja muito bem-vinda. Oh, que delícia! Trouxe aqui duas lindas. Duas lindas? Conta pra gente. Quem veio com você, Gabi? Pode se apresentar. Fala o seu nome. Meu nome é Laura. Pode estar funcionando. Meu nome é Laura. Quantos anos você tem, Laura? 5. 5. E você? Meu nome é Letícia, eu tenho 8 anos. A Lelê já veio aqui no programa outra vez, veio. né? Ela tá se sentindo em casa, né, Que Lê? gostoso! Gabi, quando a gente fala em alfabetização, eu acho que os pais têm aquela ansiedade da mesma forma que vai falar assim, minha criança vai demorar para andar, vai demorar para falar, quero saber quando ela vai começar a escrever as primeiras letrinhas, ou o nome dela, ou saber contar os números, enfim. Existe uma data, uma idade para isso? A alfabetização ela é muito esperada, né? Porque é um momento onde realmente muita coisa começa a fazer sentido para a criança. E quando você me pergunta assim, existe uma fase ideal para a criança ser alfabetizada? Eu digo para você que, geralmente, a gente começa a ter esse retorno, a colher os frutos no primeiro ano, que é um ano onde a questão da alfabetização ela vem mais intensificada. Só que a educação ela é igual uma estrutura de uma casa. Né? Para você construir uma casa, você tem que ter bastante cuidado ali com o material, com a base, e a mesma coisa acontece na educação. Qual que é a base da educação? Né? É a educação infantil. Então, entende-se que para a criança ter uma boa alfabetização, ela precisa de estímulos para que ela chegue no primeiro ano, enfim, no ensino fundamental e esteja já reconhecendo o som das letras, das sílabas. E para isso ela precisa ter estimulações. Essas estimulações acontecem na educação infantil. De uma maneira lúdica, de uma maneira correta, através de vivências, para que a criança tenha ali uma aprendizagem sólida e significativa para ir colhendo novos frutos. É importante esse aprendizado ser a partir de quando? Dos primeiros dias de nascimento, do recém-nascido? Estímulo a criança pode ter desde recém-nascido, né? A questão da cabecinha, do corpo, do controle, enfim. Mas assim, eu digo que a criança, nos primeiros anos iniciais, né, nos primeiros anos de vida, ela aprende muito através da vivência. Né? Então, por exemplo, você não vai colocar uma criança de 2 aninhos sentada numa mesa e vai falar para ela, escreve a letra A. Ela ainda não tem essa maturidade, ela ainda não está preparada para isso. Não faz sentido para ela, né? Não faz sentido, exatamente, mas você pode trazer uma massinha. Vamos fazer aqui uma minhoquinha, né, que a gente fala para as crianças, tudo através do lúdico. Vamos fazer uma minhoquinha e agora vamos fazer a letra A. E aí você fala para ela, passa o dedinho dela, enfim, até mesmo na areia para ela ter esse contato. E aí você mostra para ela tudo através do lúdico. Então o A é assim, sobe, desce, a gente fala muito isso lá no sensório, né? Sobe, desce, corta a barriguinha. E através dessa brincadeira ali da massinha, do contato, ela vai aprendendo. Então sim, as crianças podem e devem ser estimuladas desde sempre. E em relação à alfabetização, a educação infantil é também fundamental para esse processo. E é necessário a gente ter esse cuidado da calma, né? Porque existe a expectativa. Com certeza. O coleguinha já sabe escrever o nome, minha filha ainda não, né? Sim. E de repente a gente acaba fazendo com que a criança não goste, né? Exatamente. Da escrita, por exemplo, porque é algo pesado, porque minha mãe quer que eu saiba escrever o meu nome inteiro e não consegue ainda, porque não faz sentido. Então é necessário ter um certo equilíbrio aí, né? Incentivar, mas não criar tanta expectativa também na criança, né? A gente fala muito sobre isso lá no sensório, né? Eu recebo muitas famílias com queixas do tipo, meu filho ainda não está lendo, não está escrevendo. E a gente fala, deixa bem claro que tem que respeitar o tempo da criança.
Mas também nós entendemos que determinada fase da criança é esperado certas habilidades. Mas para que isso, a gente gosta daquilo que a gente sabe. Criança sim. gosta de quê? Brincar, se divertir, enfim. Então a gente precisa saber usar isso, a gente precisa saber estimular de uma forma correta. É o que eu falo, eu brinco em serviço. Lá no Sensório nós brincamos em serviço. Coisa boa. Através de jogos, porque a criança gosta, todo mundo gosta daquilo que a gente sabe. Sim. Então precisa estimular através da ludicidade, para que aquilo seja uma aprendizagem significativa. Um exemplo em relação à alfabetização, como que você pode estimular a criança, né? Então, vai no supermercado com o seu filho. Vamos fazer uma lista? Vamos fazer uma lista do que a gente vai comprar? Mas você quer colocar ele mais ainda, né? Vamos fazer uma lista do que você quer comprar? O que você gosta? Você gosta, por exemplo, de Nescau. É lógico que ele vai chegar no supermercado, ele vai saber qual, vai ter dicas visuais. Mas será que isso é Nescau mesmo? Olha a letra que começa o Nescau, é o N. Através dessas práticas cotidianas, a criança vai entendendo por que ela precisa aprender a ler e escrever. E isso começa a fazer sentido na vida Trazer dela. pro dia a dia, Exatamente. né? É importante a gente... Não você tem que aprender a ler porque todo mundo sabe ler e escrever. Né? Não só por isso, porque tem que fazer sentido para a criança, né? Aqui você trouxe algumas brincadeiras. O que a gente pode fazer com as meninas aqui, que a gente pode fazer em casa também? Olha só, essa daqui, por exemplo, é um joguinho que a gente geralmente usa para crianças que têm mais de 5 anos ou 5 anos, como a Laurinha, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma dica visual, deixa eu pegar aqui uma dica visual. E o que a gente faz nos atendimentos, né? A gente tampa aqui o escrito e pede para ela montar a palavrinha, Segura né? pra você, Laurinha. Então, no caso aqui, Laurinha, o que é isso daqui? Fala pra tia. Macaco. Um macaco. Então, ela vai tentar, né, montar a palavrinha. Laurinha já mandou bem, já acertou. A Grande Laura, Laurinha. ela é maravilhosa. Ela é muito esperta mesmo. E ela tem 5 anos. Você sente que o desenvolvimento das crianças está um pouco mais rápido do que, por exemplo, hoje eu estava conversando com um casal que a gente estava falando exatamente sobre isso, que uma filha foi um pouco diferente do desenvolvimento da outra. Você acha que isso tem a ver com a evolução também da criança ou do próprio ser humano? Olha, a gente tem que entender que, por exemplo, você tem gêmeas, né? Sim. As crianças nunca vão ser iguais, né? Tendem ao segundo filho, geralmente as pessoas falam que é o mais resolvido, né? Mas assim, o que faz uma criança ser diferente da outra são as experiências. A experiência que o irmão vive não é a mesma experiência que o outro vai viver. Tia Gabi, escreve em macaco. Muito bem! Que é muito isso? bom! Olha, errou, linda! Ah, eu errava. Maravilhosa. No nervosismo aí eu ia errar. Que linda! E foi muito rápido, tia Gabi. Sim, ela é ótima. Porco. Então monta o porco pra gente ver. Pode deixar aqui ó, no cantinho, se você quiser. Que A hora que você demais, quiser, você pega. A Lelê já é uma criança que ela está no 3º ano, né, Aham. Lelê? Ela tem 8 anos. Então, o período que ela se encontra já é um período ortográfico. Porque a alfabetização, ela tem fases, né? Enfim, existem, na verdade, diversos métodos hoje em dia. E é importante falar sobre isso porque, como eu disse, a gente recebe muitas queixas de mães, pais ansiosos, né? Que querem que os filhos estejam lendo, escrevendo. E a gente precisa entender a necessidade de cada criança, né? Então, é necessário fazer um trabalho individualizado. Olha, esse é legal você ir a partir desse método, para ele funciona mais. Ah, para fulano não. Então, vamos de acordo, né, com a necessidade de cada um. E a Lelê, como eu disse, ela já está no 3º ano e dentro de um dos métodos, ela já está na fase ortográfica. Ela já está lendo, já está escrevendo, ela só está aprendendo a forma correta, porque o português, né, o S tem som de Nossa, C. é complicado, É uma viu? dificuldade. Vou te falar uma coisa, não é fácil o português, viu? É dificinho, viu? Pra mim não é difícil, não. Não é não? Ela- Pra mim não é Ah, difícil, não. rapaz. Foi isso que ela disse. Essa casa, coisa do Z, do S, dos porquê, é uma E como que pode, de repente, fazer com que ela goste cada vez mais Tô disso? achando outro C. Não tá Não tá achando? achando? Pega Tá do faltando um macaco. C, pega o do macaco. Exatamente.
Aí, ó. O que pode fazer no caso da Lelê, por exemplo, para incentivar ainda mais? Ah, Lelê é muita leitura, né? legal. Livros. Livros. É uma maneira de estimular a linguagem das crianças, a leitura. Pode ser adivinhas, música, enfim. Você prefere música do que livros? Muito É, bom. que demais. A Lelê Música é ama muito bom, cantar. Né? Ah, é, Lelê? E isso é legal, né? Porque quando a gente vê o interesse da criança e alfabetizar a criança através do interesse dela, fica algo muito mais prazeroso e mais fácil dela memorizar, dela entender, de fazer sentido, Com né? certeza, para tudo na vida, né? Você não vai se interessar se aquilo não faz sentido Sim. para você. E a alfabetização... Ai. Porco, muito bem, Laura. Parabéns. E a alfabetização, ela precisa fazer sentido na vida da criança, com certeza. Como que a gente pode fazer isso em casa, né? A gente tem visto hoje que muitos pais têm feito e ensinado as crianças em casa, não digo pulando algumas etapas, mas de repente você tira um pouco dessa parte social da criança, deixando ela mais em casa até chegar num primeiro ano, por exemplo. O que você aconselha nesse momento? Porque quando a gente está falando aqui das atividades, elas estão aqui, estão quietinhas, dá para fazer isso em casa. Mas estar numa escola com outras crianças auxilia bastante também, não é? Muito, muito. É uma troca, né? Para a criança ler e escrever, ela precisa se comunicar. E é muito automático dos responsáveis, um pai e uma mãe, entender a criança, apesar dela não falar corretamente, o pai e a mãe conseguem entender. Então a criança faz, ele já sabe, ela quer água, vai lá e pega da água para a criança. Então é importante saber ter calma e deixar a criança falar. E o que a escola traz em relação a isso? Na escola, se a criança falar, a professora vai até saber o que ela quer, mas vai levar um tempo. E nisso a criança vai ser obrigada a tentar falar, a tentar se comunicar. E fora que, assim, criança gosta de criança, a criança aprende a respeitar as regras da sociedade, tudo isso é desenvolvido na escola, né? E a fala, a linguagem, ela tem muita ligação com a escrita. É através da fala, da linguagem que vem depois a escrita, né? Essa questão de contar uma história. Então, um filho chegou da escola, como é que foi seu dia? Eu fiz isso, isso e aquilo. É importante, sabe, ter essa segmentação. Começo, meio e fim, o que eu fiz, a atividade que eu fiz, depois eu fui para o lanche, depois eu fui para o parque. Enfim, até mesmo assim, quem gosta de estimular o filho em casa, ao ler uma história... Depois pede para a criança contar qual parte que você mais gostou, o que aconteceu com o personagem, sabe? Através disso ela vai contando. E isso é muito importante, que ela vai organizando os pensamentos. Quando a gente fala, a gente se escuta. Sim. E isso faz parte da organização dos nossos pensamentos. Então, assim, não só podem, como devem né? estimular os filhos em casa. Porque faz a total gente viu diferença. muito isso na pandemia, né? Sim. E a gente ainda tem um déficit muito grande de crianças que não conseguiram se alfabetizar, né? Que você vai passando as crianças de séries, mas elas ainda não conseguem escrever bem, elas ainda não conseguem ler bem, e a gente tem visto essa falta de estrutura, enfim. E quando o pai percebe isso em casa, porque provavelmente ele vai pedir para ela ler uma coisa ou outra, o que ele deve fazer? Porque a gente sabe que ainda tem esse déficit, né, na educação, não só pelos professores, mas por tudo que a gente já passou na pandemia, porque foi um bloqueio, né? As crianças não tinham essa interação, não tinha a professora, não tinha o exemplo, não estavam conversando com coleguinhas, e isso também prejudicou muito. E o que o pai e a mãe pode fazer se ele está percebendo que a criança está com dificuldade na escola, por exemplo? Porque você ensinou várias coisas aqui, mas às vezes os pais falam assim, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho esse joguinho, né? Coisas fáceis que a gente sabe que dá para fazer em casa. Então, dicas como eu disse a respeito da lista, história na verdade, olha só que interessante, enquanto você falava, eu pensava muito a respeito do meu trabalho, porque eu sou neuropsicopedagoga, eu atendo numa clínica e nós falamos, né, na clínica que nós somos muito mais assim do que um apoio pedagógico, nós somos um apoio familiar.
porque o tanto de família que chegou após a pandemia, né, com queixas como essa, a questão da alfabetização, da socialização. Eu lembro que após a pandemia, quando a escola voltou, eu tinha crianças que não sabiam nem cair. Olha só. Que eu tinha que falar, coloca a mão na frente, não caia direto com o rosto no chão. Então, assim, atrapalhou muito o desenvolvimento. E a gente precisa correr atrás, né? Como correr atrás? Atividades em casa, jogos pedagógicos, brincadeiras simples, como pular corda, né? Legal. Estimula a coordenação, músicas, enfim. Tudo o que o pai pode fazer com a criança é colocar ela para brincar e estimular, auxiliar nas lições de casa. Colocar em prática mesmo, colocar em ação o que ficou perdido. Correr atrás, gente, porque a pandemia realmente ela deixou lacunas. Deu uma prejudicada nesse sentido. Muito, né? a gente precisa correr Eu atrás acho que a mesmo. comunicação também é importante, né? A gente vê até mesmo muitos adolescentes que não se comunicam, né? Eu acho que cada vez mais se comunica menos. Como é que a gente pode fazer também, na idade delas aqui, fazer com que elas se comuniquem mais no futuro, por exemplo? Olha, o celular, as telas, elas atrapalham bastante. Muitas crianças chegam no A cara da sensório. Lelê então. assim, ó. Oi? Muitas crianças chegam com atraso de fala, né? E o celular, né, as telas de modo geral, elas são uma das... através da tela, por exemplo, se a criança pega um celular, gente, o celular ali, ele é programado, cores, música, para a criança ficar ali, nós ficamos o tempo todo, né? Então, se você der um jogo para uma criança, ela vai brincar no quintal, ou dar um celular, ela vai ficar no celular. Quando ela fica no celular, ela fica ali no mundo dela, só ela e o celular, e ela não precisa se comunicar. Sim. Então, as telas, de modo geral, elas atrapalham muito a comunicação, a vivência, né? Eu falei que a aprendizagem ela está muito ligada à vivência. E uma criança que fica o dia inteiro no celular, no computador, ela não tem essa vivência, ela não tem essa troca. E isso vai cada vez acumulando mais em relação à falta de estímulos que ela precisava ter. E vai crescer um adolescente assim, Sem né? dúvida. Que não vai se comunicar, que não vai gostar de ler, Que né? não vai ter uma boa produção textual, que não vai conseguir se expressar, contar uma história com começo, meio e fim. Exatamente. Isso. Minha gente, a alfabetização é muito mais amplo do que levar o seu filho até a escola e deixar para a professora fazer com que seu filho É uma né, terceirização, aprenda a né? escrever. É muito mais amplo do que isso. Sem Começa em dúvida. casa, Com né? certeza. Começa com o diálogo em casa, começa com as brincadeiras em casa, começa com a convivência entre os irmãos. É muito mais amplo do que Com isso. certeza. Né? Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço a oportunidade. Ótimo, Você gostou, Laura? Gostou? Você volta outras vezes? Então tá bom. Olha, hein? Lelê, você volta outras vezes? Volta pra cantar. Pronto, volta pra A Lelê cantar. falou Você que gosta ela de tem... cantar, quem sabe? Você volta pra cantar, uai. Ela falou que ela tem uma meta, que ela quer vir aqui 30 vezes. 30 vezes? vezes? Então tá ótimo. Vai É dar mole. bastante tempo ainda, então. Né, Lê? Fácil. Quem sabe você volta pra cantar aí, ó. Viu? Gostei. Você gosta de cantar? Então pronto, a gente vai fazer um show de calouros aqui. Gostei. Boa. Você de casa, aproveita para entrar em contato. Se tem alguma dúvida, não esqueça, seu filho é importante, viu? Se comunicar é muito importante, escrever, ler, conversar é muito importante. @Espaço Sensório, é isso mesmo, né? E Isso. @Gabriela B de Bento, isso? Isso aí. Neuropsicopedagoga. Tudo junto. Aproveita para entrar em contato.